Olá pessoal, como vão? Meu nome é Adriana Hermon, sou terapeuta ocupacional e psicóloga na Clínica Mais 60 Saúde, que é uma clínica especializada nos cuidados da saúde da pessoa idosa. E hoje eu queria trazer umas dicas para vocês de como cuidar de idosos com demência, como estimular a participação nas atividades de casa durante a quarentena. É muito importante que a gente pense, primeiramente, nas atividades que remetem ao cotidiano dessa pessoa. Isso é essencial. Conhecer, então, um pouco melhor a respeito dessa pessoa, dos interesses dela nas atividades que ela exerce ou que ela exercia. Enfim, um pouquinho desse histórico ocupacional dela. Isso é muito importante para te ajudar a construir algo simples, mas que seja também significativo. Então, é importante que seja uma atividade mais prazerosa, porque caso contrário fica difícil, tanto para quem vai estimular ali, tanto para quem vai fazer, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é algumas dicas para o idoso para que ele se envolva nessa atividade. Então, primeira coisa, pensar no interesse, naquilo que ele é capaz de fazer. Pensar que a gente vai trabalhar aí com a pessoa a partir das habilidades que ela tem reservadas, as habilidades preservadas dela. Pensar também em qual momento essa pessoa costuma estar mais ativa, mais alerta, mais bem disposta. Isso também é essencial para a gente entender em qual momento é melhor da gente propor a participação dessa pessoa nas atividades que a gente quer sugerir. Outra questão fundamental é olhar a pessoa no olho. Isso, além de significar respeito, acaba que permite com que você perceba se ela está realmente interessada naquilo que você está propondo ou não, além de ser uma forma de convocar aquela pessoa a estar atenta no que você fala. Então, essa também é uma questão bastante importante nesse momento. Outro ponto que ajuda muito na comunicação com a pessoa que tem demência, seja objetivo, por mais bem intencionado que a gente esteja querendo explicar tudo e dar todos os detalhes possíveis, quando a gente fala de pessoas que têm uma dificuldade na compreensão, quanto mais objetivo a gente for, melhor. Vamos direto ao ponto. Feito isso, a gente vai inserir o idoso nas atividades das quais a gente planejou aí, que dizem respeito aos cuidados da casa, e eu vou trazer algumas dicas para vocês aí, para que vocês possam ter algumas ideias. Então vamos lá. Separar e dobrar roupas que já foram recolhidas do varal. Isso pode ser uma atividade muito interessante. Então essa pessoa vai separando ali as roupas que são minhas, as roupas que são da minha filha, ou ela vai dobrando as roupas para depois, com a ajuda de alguém, separá-las. Tudo vai depender daquilo que você vai percebendo que ela dá conta de fazer. Outra atividade muito interessante que você pode fazer: convocar essa pessoa para preparação dos alimentos, de alimentos mais simples ou de coisas que tinham uma grande conexão com aquilo que ela gostava de fazer. Por exemplo, ela sempre gostou de um chá da tarde ou daquele cafezinho no final, depois do almoço. Então você ali convoca essa pessoa a participar com você daquela atividade, para que ela então participe também de algo que seja significativo para ela. Catar feijão, gente, estimula várias habilidades, é um jeito muito interessante da gente trabalhar em várias questões. Solicitar ajuda para passar um pano na mesa, ou então para fazer uma lista dos materiais que a gente precisa, de tudo que a gente precisa para montar uma mesa de café da manhã, ou solicitar ajuda na lista de compras, para fazer uma receita, e até mais. Se aquela pessoa tinha ou ainda tem algum elo com, por exemplo, interesse pela culinária, convoque para que ela participe disso também. Ao fazer uma receita, peça ajuda dela. Convoque ela para estar ali com você, então, te ajudando. Qual era mesmo o ponto do pão? Quanto tempo que eu tenho que deixar a massa crescendo mesmo? Qual é a quantidade de farinha? Então, vá ali colocando ela também diante dessa atividade junto com você. Essas são ideias de atividades que vão depender muito do nível de cada idoso, de questões sensoriais. Por exemplo, catar feijão, a pessoa tem que ter ali uma boa visão, caso contrário vai ficar muito difícil, E isso tudo você vai percebendo de acordo com
Ao passo que você vai fazendo, você vai conseguindo perceber do que aquela pessoa dá conta ou não, e você vai ali adaptando, né? Ah, não, essa pessoa precisa de mais dicas, né? Por exemplo, quando a gente está falando da receita, eu preciso de fornecer mais pistas, mais informações, ou então não, ela está dando conta de fazer tudo muito bem, eu posso me distanciar um pouco mais e deixar que ela faça com mais independência. Você vai percebendo, né? Fazer essas tarefas domiciliares, elas exigem e estimulam muito mais do que a gente imagina. E o que acontece é que muitas vezes os idosos passam parte do tempo deles em casa muito ociosos, sendo que eles poderiam estar ajudando nessa atividade. Eu falei em vídeos anteriores sobre atividades também para estimular memória e cognição em seus aspectos, nas quais eu sugeria atividades com leitura, com música, com fotografia. Elas também podem ser utilizadas por qualquer pessoa, elas são muito ricas, mas hoje eu quis falar mais sobre as atividades de casa porque era onde eu queria dar enfoque. E aí, só para fechar então, uma questão essencial que a gente tem que pensar é nos cuidados que a gente tem que ter ao exercer essas atividades, algumas dicas de segurança mesmo. Então, não ofereça para essa pessoa objetos pontiagudos se você sabe que isso vai ser um risco para ela. Não deixe que ela se exponha a objetos muito quentes. Evite o risco de quedas. Então, são algumas coisas aí que a gente tem que ficar atentos quando a gente vai propor esse tipo de atividade. E por último, a dica mais preciosa, eu acho, quando a gente está lidando com pessoas que têm demência: faça com ele e não por ele. Gente, obrigada a todos vocês que me acompanharam até o final. Curtam o canal, se inscrevam para vocês receberem os vídeos, tem muita coisa interessante e eu espero que isso ajude vocês. Um beijo grande e até a próxima!